Mas olha que coisa engraçada assim, você se contestou agora. E é um negócio muito louco isso daí. Sim. Porque eu te perguntei, por que você começou a Ronda, né? Sim. Com o seu trabalho de repórter. Sim. Se foi Deus. Sim. E aí você falou assim, não, Deus não falou comigo pra mim fazer isso daí. E um dia a gente fez um podcast com o Colo de Deus, que é uma banda, e eu perguntei pro vocalista da banda se ele falava com Deus. Sim. E ele falou assim, cara, eu falo com Deus o tempo todo, velho. Sim. Deus fala comigo o tempo todo. Creio. E Deus fala com você também, né? Creio. Creio. Essa hora do pão aí, eu tava falando com você. Eu busco ser guiado pelo Espírito Santo o tempo inteiro, cara. Não faz sentido. Eu falo, a minha vida não faria sentido nenhum se não fosse para viver para glorificar o nome de Cristo. Não faz. Por isso que antes de eu começar a falar disso, eu falei para vocês estão conversando com um radical. Eu sou radical. Beleza, cara. Eu não sou fanático, porque o fanático é aquela pessoa que ele é violento em nome de um discurso. Eu sou radical, cara. Para mim é o seguinte, ou eu vou crer em Jesus... Isso aí. E você vai falar pra mim assim, duvido que você creia, gostei do teu relógio, me dá e eu vou te dar e não vou te dar com dor no coração. Você vai levar. É pra isso? Os seus olhos serão abertos para Cristo. Se eu te der meu relógio, leva, velho. Leva. Bora. E eu não vou ficar triste. Ah, mas é porque você vai conseguir comprar outro. Você não sabe. Talvez não. Gente, tá tudo beleza. A blusa eu nunca mais consegui achar nenhuma. E tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo feliz. Eu vou te falar que eu tô um pouco acostumado com isso. Eu tenho um cunhado. Sim. Meu cunhado tava com 6 mil no bolso. Ele parou na porta da igreja, desceu e largou o dinheiro lá. Se foi por um propósito? Falei, o que foi? Não, Deus mandou largar esse dinheiro aqui. Se foi por um propósito? Aí, tem pouco tempo atrás, isso foi até engraçado. Depois a gente fez um podcast com um padre dessa igreja. Sim. Meu cunhado passou na porta de uma igreja, nunca entrou na igreja. Aí ele pegou e ligou pra mãe dele e falou assim, mãe, compra a tinta, vamos pintar essa igreja aqui. Pintou a igreja toda. Sim. Passou uns 6 meses, a gente tava conversando com o padre no podcast, o padre falou assim, nossa, seu cunhado, eu tava rezando 2 dias antes, pedindo pra alguém vir pra pintar a igreja pra mim, e passou 2 dias, foi lá e pintou. Exatamente isso. Você tem que ter esse desprendimento e ouvir a voz de Deus. Ser guiado por ela, é só isso. Não é nada sobrenatural, espetacular. É sobrenatural, não é espetacular, sabe? Não é, cara, é só ser guiado pelo Espírito de Deus, entendendo que todas as coisas pertencem ao Senhor e tá tudo certo, sabe? Eu falo, eu não fui capaz de orar a Deus para que Deus preservasse a vida da minha filha quando eu imaginei que ela fosse morrer. Porque a minha filha, minha primeira filha, ela passou da hora de nascer. Certo? Então ela teve sofrimento fetal, teve uma coisa assim, é bem complicado. E aí a Paula teve que ser submetida a uma cesárea às pressas, e aí minha mãe me avisou, eu só orava para Deus assim, pai, faça a tua vontade, porque ela pertence ao Senhor. Porque eu tinha feito uma oração antes. Quando a Paula engravidou, eu botei a mão no ventre dela e eu falei assim, Deus, esse bebê, que eu não sabia se era menino ou menina, pertence ao Senhor, que seja cheio do Espírito Santo. Se pertence ao Senhor, pertence, cara. Não tem como eu falar com você assim aqui, tio Roy, esse celular agora é seu. E daí a pouco eu ficar tentando. Aí beleza, aí você pega o celular e você instala lá um aplicativo, eu não instala esse aplicativo, então eu não te dei. Se eu entreguei a você, você instala o que você quiser, você faz o que você quiser. Então se eu entreguei a minha filha ao Senhor, quando eu imaginei que ela pudesse estar na iminência de nem nascer com vida, eu entendi que Deus tinha um propósito. Pra mim, essa fé é a fé mais difícil que a pessoa pode ter. Cara, essa é uma fé altruísta. Essa é a mais difícil. De um tamanho... Sabe, porque ela vai além, ela não tá pedindo nada. E essa é a fé. Né? Mas o propósito do evangelho é esse. É o que eu estava dizendo, o propósito do evangelho é gastar e não ganhar. Sabe? A gente luta por ganhar a coroa da vida. A salvação que nos está confiada. Mas o restante, o propósito do evangelho é gastar. Eu tenho que gastar com você. Eu tenho que gastar tempo com você. Eu tenho que gastar afeto com você. Eu tenho que gastar recurso com você. Eu tenho que te amar, cara. Essa é a essência do evangelho. Entende? Você tem que olhar para mim e você precisa de encontrar elementos substanciais da minha personalidade com a personalidade de alguém que você já ouviu falar que é Jesus.
Você já ouviu falar de Jesus, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Então a gente tem que falar assim, nossa, cara, mas isso que ele está fazendo parece com aquilo que está escrito lá que Jesus também fazia. Porque senão existe algo errado no meu evangelho. A partir do momento em que eu sou uma pessoa que eu me torno o elemento central de tudo, então agora eu tenho que estar aqui, tenho que só receber. Eu me desviei do evangelho, eu não conheço o evangelho. Entende? Então é isso. Então eu não posso amar a mim mesmo mais do que a própria essência do evangelho. Então naquele dia eu entendi o seguinte: se eu orei antes e falei, pai, a minha filha pertence ao Senhor, que ela seja cheia do Espírito Santo, por que agora, quando a minha mãe me liga falando que minha filha está com sofrimento fetal, os batimentos estão muito fracos e que a Paula vai ter que ser submetida a uma cesárea às pressas, por que nesse momento eu tenho que ir lá orar? Entenda, não estou dizendo que não possa orar para que Deus preserve filhos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a minha experiência. Eu entendo, eu não poderia orar ali e falar assim, Deus, mas não leva minha filha, não, mas me dê minha filha. Cara, ela pertence ao Senhor, então, se o Senhor quiser me agraciar com a convivência como Ele agraciou, né? Minha filha está há 6 anos, 6 anos, né? Porque 5 de idade mais os 9 meses lá, convivendo comigo, e só me traz alegrias, assim, orgulho e tal. Bendito seja o Senhor por isso, meu filho também. Só que eu não posso amá-los mais do que o Senhor. Eu estava tentando evitar isso. Tocar isso aqui. Eu não posso amá-los mais. Eu não posso amar mais a mim mesmo. Eu não posso amar mais o projeto da Honda do que qualquer outro projeto. Entende? Por isso que eu falo, o projeto da Honda, se você perguntar para mim, você pretende parar algum dia? Não, eu não pretendo. Significa que você não vai parar? Não significa.